Fala galera, tranquilo? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o chat GPT, porque em tese tem muita gente falando desse chat GPT, né? E eu dei uma brincada assim, eu brinquei bastante com ele aqui, brinquei várias horas, vários dias, né? Com ele, pra eu ver do que se trata esse chat GPT e se ele realmente tudo isso aí. A real é que o chat GPT é assim, e eu vou demonstrar um pouco aqui, tá? O chat GPT, ele, tipo, pra coisas muito técnicas, por exemplo, como fazer arroz. Tipo, não foi o que eu perguntei, mas eu tô falando que se eu meter aqui a pergunta como fazer arroz, ele vai me explicar certinho, né? Como fazer arroz. Se eu falar pra ele assim, tipo, como criar um código, um script para resolver uma equação diferencial de primeira ordem, ele vai conseguir me responder. Coisas que são muito técnicas e que são que tem muita referência, muitos locais onde que aquilo aconteceu, e que já tem verificação e muita gente que já fez aquele mesmo processo, já fez vídeos sobre aquele processo inúmeras vezes, para ele é muito fácil e ele vai te dar a resposta certa. Ou seja, para aquilo que você acha facilmente na internet, que você não precisa de muito tempo, não precisa de muita dedicação e tal, não é algo muito nichado, ele tem muita facilidade de reproduzir aquilo que já está. Porque máquinas são isso, são reprodução. Capacidade criativa é bem baixo de uma máquina, né? Então, qualquer tipo de informação que ou não tenha em muito lugar, ou não seja mainstream, ou seja, não seja dentro daquela área, aqueles livros mais utilizados, não esteja conhecimento dentro daquele livro mais utilizado, não esteja conhecimento daquele mais utilizado. E eu não estou falando aqui só do aquilo que está da mecânica racional, né? Eu vou mostrar aqui da mecânica racional, mas tem várias outras coisas que não vai dar, porque eu não vou ter tempo aqui para mostrar. Eu tô meio apressado. Mas de praticamente tudo isso acontece, sabe? Qualquer coisa que você pega assim, quero resolver um problema específico, um caso específico, papapá, ele vai te cuspir uma resposta, tá? Uma resposta que para quem não tem conhecimento da área ou não tem como testar aquilo ali, ah, vai passar batido, não vai saber se tá falando merda, se tá falando coisa errada. Mas para quem já tem um pouco de conhecimento, vai ver assim, pô, essa parte aqui que você errou, e essa parte que você também errou. Aí você fala para ele que tá errado, aí ele ou volta atrás e repete a mesma coisa que falou, só que sem perceber que ele tá errando de novo, e você fala que ele tá errando, e ele continua fazendo o erro, ou senão você pede para ele fazer, ou senão você pede para ele fazer assim, ó. Isso que você está me enviando não está disponível. Por exemplo, teve uma vez que eu pedi um artigo para ele que ele estava afirmando determinada coisa. Eu falei, onde que tá isso que você está afirmando? Aí ele tá nesse artigo. Aí eu abri o artigo, não tinha nada a ver, era um artigo tipo de geologia, tá ligado? Aí eu falava assim, esse é um artigo com título tal, de geologia. Não tem nada a ver com o artigo de título tal, que é o que você tá me falando. Ele tava me falando um artigo, um artigo de um título específico. Eu procurei na internet, não achei e pedi pra ele me dar, né? Porque se eu não tô achando na internet, talvez ele tenha, né? Não sei. Se ele tem um link específico que não tá aparecendo no Google. E aí eu falava isso pra ele e ele me dava outro link. Aí eu abri aquele link e é outra coisa que não tinha nada a ver. Aí eu falava, mano, é, me dá o link do que você tá afirmando. Ou você não tem esse link. Aí ele fala, aí em vez de ele falar assim, não, eu não tenho nesse link, eu tava afirmando com base nos dados anteriores, acabei de atualizar e percebi que realmente não existe esse artigo, ou fiz uma confusão, não sei. Não, ele pega e continua falando que aquele artigo existe e ele vai te mandar um novo link. Aí ele te manda um novo link, você abre o link, não é aquele artigo lá. Aí você fala, não é. Você fica assim, você pode ficar aqui a vida inteira. Ele nunca vai voltar atrás. Por quê? Porque ele tem dificuldade de perceber isso daí. Perceber inconsistência e, e tem um pouco de. Como é que eu posso dizer? Um pouco. Tem bastante dificuldade de, tipo, eu não tenho muita certeza sobre isso. E aí eu vou falar expressando isso. Então, por exemplo, eu não tenho muita certeza se aquilo que você está falando é aquilo que eu acho que você está falando, ou aquilo que você está perguntando, se eu tenho tanto conhecimento quanto eu acho que eu tenho sobre aquilo. Tipo, não tem muitas fontes, eu não tenho muita comparação para fazer e tal. E sobre esses assuntos, ao invés de ele falar assim, olha, esse assunto tem poucas referências, é bastante discutido isso daí, tal, 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 ou é pouco discutido, então aquilo que eu vou afirmar daqui para frente não deve ser levado como sendo uma palavra final. Futuramente, talvez.
esse assunto seja melhor abordado, e aí eu vou conseguir passar a informar melhor sobre esse assunto. Mas no momento eu tenho pouca informação para descrever afirmações, para fazer afirmações. Eu vou fazer sugestões, ou eu vou falar aquilo que algum tal pessoa interpreta. Nesse link aqui, essa pessoa tem essa ideia sobre esse assunto e eu vou só reproduzi-lo aqui para você. Ele não fala isso, ele fala como se fosse uma pessoa normal. Então ele pega e fala assim: é isso, sabe aquele cara arrogante que acha que sabe tudo? É isso. Aí você fala que tá errado, aí ele fala: não, realmente tá errado. Daqui a pouco ele já fala a coisa que você falou que estava errada, ele repete, sem ele perceber. E eu vou mostrar daqui agora. Ah, então, por exemplo, eu tô precisando no xingamento que eu cheguei e comecei a xingar ele aqui pra ver se ele entendia. Mas basicamente é o seguinte, perguntei pra ele assim. ah, eu perguntei lá no começo lá, por que que a lei de Ampère não é muito utilizada no ensino atual em relação à lei de Boltzmann, né? Ou seja, por que que a eletrodinâmica de Ampère não é muito utilizado em relação à lei de Boltzmann? Aí ele falou assim, a lei de Ampère ela é válida somente para referenciais, para não, para correntes elétricas que estão em repouso, ou seja, pelo que eu entendi, ele não conseguia explicar muito bem, mas é aquela noção de, na verdade, corrente elétrica estacionária, ou seja, ela não está variando com o tempo, né, a corrente elétrica ao longo do fio, ela é estacionária. E enquanto que a lei de Biot-Savart dá conta para qualquer caso, né? E aí tanto que ele fala assim, e ele cita o Griffiths, né, que o Griffiths faz afirmações mais ou menos nesse nível, nessa ideia, nesse raciocínio, de que a lei de Biot-Savart ela vem para complementar a teoria de Ampère. Porque da teoria de Ampère, a gente chega lá na equação, de uma das equações das equações, então aqui da parede, uma das equações do eletromagnetismo de Maxwell, que é a chamada lei de Ampère, né? E aí depois vem com a correção de Maxwell, que o Maxwell corrigiu ela, e porque ela utilizava a força de Weber, a força de Ampère, qualquer coisa do gênero, que é basicamente o que o Griffiths faz. Ele fala isso, né? Que tem a lei de Ampère, a eletrodinâmica de Ampère, que dela você deduz a lei de Ampère, da equação de Maxwell, né? A equação de Maxwell da lei de Ampère, só que sem um termo lá de variação do campo elétrico, né? Em relação ao tempo. Da derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo. E que a lei de Biot-Savart era capaz de deduzir aquela segunda parte, e portanto a lei de Biot-Savart é superior, porque ela é capaz de deduzir aquela segunda parte, e aquela segunda parte se refere ao caso de um circuito elétrico. Uma aplicação assim razoável dela é quando um circuito elétrico ele está variando a corrente ao longo do tempo. E por isso que a lei de Ampère ela é inferior em relação a ela. Aí eu falei assim, não, mas a eletrodinâmica de Ampère que eu estou falando não é a lei de Ampère. A eletrodinâmica de Ampère é aquela contida no livro tal. Aí eu dei o nome do Assis e do Chaib. Aí ele falou, não, realmente eu me confundi. Acho que ele vai começar aqui, ó. Ó, de fato, a eletrodinâmica de Ampère é uma teoria que se baseia na lei de Ampère, tá? Só que aí que tá, a lei de Ampère, ele tá falando, ele fala a lei de Ampère, é aquela lei lá da equação de Maxwell, tá? O μ0j, deixa eu ver aqui na parede. O rotacional do campo B é igual a μ0j, né? E aí eu peguei e falei várias vezes em cima, não, a lei de Ampère é aquela força entre elementos de corrente, quer ver, ó? É uma teoria que se baseia na única equação, a força de Ampère entre elementos de corrente. Essa é a única equação que serve como base para a eletrodinâmica de Ampère. Aí ele continua afirmando que aqui ó, a lei de Ampère, aqui ó. Continua afirmando que é a equação fundamental da lei de Ampère, que dá origem à, à eletrodinâmica de Ampère. Essa é a equação que dá origem à eletrodinâmica de Ampère. Ele fica falando isso. E eu falo, não, você está errado. Ok, ó. Não. Aí ele continua, né? Aí ele pega e fala assim, a eletrodinâmica de Ampère é uma teoria que tenta estender a lei de Ampère para incluir correntes elétricas em movimentos. Mas é menos preciso do que a lei de Biot-Savart. Ou seja, ele está falando disso. Ele não está falando da lei de força de elementos de corrente. E eu falei que elementos de corrente, força, está contido nesse livro. E ele não pega, porque provavelmente ele não tem acesso a esse livro. Na verdade, ele tem. Tem lá na Unicamp do. Tem na homepage do Assis, né? Homepage aqui, ó. Assis, homepage. Aqui, ó. Tem aqui.
né, provavelmente tem aqui o livro publicado. Eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Opa, eletrodinâmica de Ampère. Análise de significado. Putz, não tem versão PDF aqui. Realmente não tem versão PDF, galera. Mas de qualquer forma, né, então ele deveria falar assim: eu não tenho acesso a esse livro, portanto não tenho como avaliar a sua afirmação. Acabou. Tudo bem. Ele falou isso aí, tá tudo bem. Ele não tem acesso, ele não tem como ter lido tudo, ele não tem como ter acesso a algo físico que não tá no digital, não tá em versão digital. Tudo bem, mas ele tem que afirmar isso, não continuar falando isso aqui. Ou seja, ele tá afirmando algo, ele não tá entendendo, e ele praticamente. Dá pra entender que ele pega a palavra-chave, tipo ampere, aí ele procura tudo que tem de ampere no mainstream, né? E aí ele pega tudo que aquilo ali tem relacionado com a palavra ampere, ou com aquela palavrinha ali que é eletrodinâmica e tal, e aí ele vai construindo um negocinho que tem alguma coisa a ver, mas não perfeitamente. Agora, só pra terminar, então, aí ele pega e fala aqui, né, que ó, a lei de Ampère que relaciona a circulação do campo magnético em torno de uma corrente elétrica estacionária a essa corrente elétrica. Aí eu falei, campo magnético, Ampère não acredita no campo magnético. Ó. Não, Ampère não acredita na existência de um campo magnético. Para ele, apenas interações do tipo elétrico existem. Toda sua obra é escrita para defender essa ideia. Para de afirmar coisas que você não tem ideia ou não tem acesso, ou não tem conhecimento para outras pessoas. Eu estudei a fundo isso e por esse motivo sei que você está errado. Mas tem muita gente que vai confiar em você. Ou seja, tem muita gente que vai confiar nele, várias afirmações que ele vai fazer e não vai verificar e não necessariamente está certo. E ele tem que, esse algoritmo tem que aprender a começar a falar as coisas de forma mais dentro do conhecimento que ele tem, entendeu? Moldar as afirmações que ele faz, ao invés de fazer afirmação e tal, tipo, começar a frear um pouco, entendeu? Aí, ó, peço desculpas novamente pela minha resposta anterior, que contém informações corretas. Eu estava confundindo a posição de Ampère com a de Weber em relação à existência do campo magnético. Olha o que ele vai falar. Ampère, de fato, foi um dos primeiros a propor a existência de uma entidade física separada que chamamos de campo magnético. Eu acabei de falar que Ampère não acreditava na existência do campo magnético, e ele fala que Ampère propôs a existência de uma entidade física chamada campo magnético. Foi Ampère que propôs. Ele está falando isso. Não foi Ampère que propôs. A obra do Ampère para justificar que não existe a necessidade de você recorrer à existência do campo magnético para explicar os fenômenos físicos. Você pode explicá-los através simplesmente de cargas elétricas. Na verdade, correntes elétricas, né? Mas ele tinha uma certa ideia de que corrente provavelmente tinha uma relação com cargas e movimento. Então, a eletrodinâmica de Ampère é uma teoria... Ó, ele continua. A eletrodinâmica de Ampère é uma teoria que tenta explicar os efeitos magnéticos em termos de interações eletromagnéticas. Eu acabei de falar que não. E ele pede desculpa que eu tenho informações incorretas, mas ele continua falando uma coisa. Obrigado por me corrigir, sinto muito por qualquer fusão que possa ter causado. Como modelo de linguagem, estou sempre tentando melhorar a minha precisão e acurácia, mas em alguns casos posso cometer erro. Não, ele comete erro inúmeras vezes. Sobre qualquer coisa que vai um pouquinho fora do mainstream. E aquilo que é um pouquinho não recorrente. E não técnico, muito abstrato. Ele dá muito pane nisso. Então fala assim, eu não estou tentando melhorar, eu estou tentando melhorar a minha precisão, eu apenas ainda sou algo de teste, estou em versão alfa, tenho muita dificuldade de expressar as formas de forma correta. Só isso. Tá tudo bem se ele falar isso. Weber também. Aí eu falei, Weber também não acreditava nesse do campo magnético. Ele fala que Weber acreditava, né? Quer ver? Aí eu falei, Weber também não acreditava no campo magnético. Aí ele fala, peço desculpa novamente pelo erro da minha resposta anterior. É verdade que tanto Ampère quanto Weber propuseram a existência de uma entidade física que podemos chamar de campo magnético, embora tenham posições diferentes sobre como descrevê-lo e interpretá-lo. Weber, de fato, considerava o campo magnético como uma questão matemática conveniente em vez de uma unidade física real, enquanto Ampère viu o campo magnético como uma unidade física real, que poderia ser escrito uma equação matemática. Mas obrigado por corrigir e espero ter declarado o assunto dessa vez. Pela terceira vez eu falei, Weber também não acreditava nesse campo magnético. Portanto, Weber também, ou seja, Assis não, o Ampère também não acreditava. Se é Weber também, então o Ampère também não acreditava. Por isso que é o também.
É qual a passagem de Ampère afirmando que acredita na existência do campo magnético? Peço desculpa novamente pela minha resposta anterior. Eu estava errado em afirmar que Ampère acreditava na existência do campo magnético como unidade física separado. Então ele... Opa, beleza. Ele afirmou o que ele não sabia, eu botei pressão, ele... Tá bom. Não, realmente não existe não. Eu tava falando abobrinha. Tava inventando da minha cabecinha. Na verdade, Ampère propôs a teoria do eletromagnetismo. Como que ele é capaz de propor a teoria do eletromagnetismo se ele não acredita na existência do magnetismo? Me explica. O que explica a interação entre carga elétrica e corrente elétrica em termos de campo elétrico e magnético. Ele mostrou que a força de dois elementos correntes é proporcional ao produto das correntes e inversamente proporcional à distância entre eles. Ele... Não. É inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, até onde eu sei. E, bom... Bom, enquanto Ampère não afirmou explicitamente a existência do campo magnético como unidade física separada, sua teoria foi aumentada para o desenvolvimento do conceito de campo magnético. De onde que estou tirando isso? For James Clerk formalizou a teoria da relatividade de Ampère em equações matemáticas que mostrou que as mudanças do campo elétrico e magnético no tempo são relacionadas e geram ondas eletromagnéticas. Ele tá falando de outra coisa. Você fica falando, você está errado, não é isso que eu estou falando, não é essa linha, e ele continua. Novamente, peço desculpa por qualquer coisa que possa ter causado, como da linguagem, eu estou sempre tentando melhorar a precisão e acurácia, mas em alguns casos posso cometer erro. Então, quando você acha que você pode cometer erro, você tem que ter capacidade de perceber quando você está cometendo um erro. Ou quando você pode cometer um erro. Eu, por exemplo, tenho capacidade, por exemplo, de falar assim que eu sei que se eu soltar esse objeto, ele vai cair. Pronto, daqui eu tenho a acurácia de falar daqui. Daqui não há dúvida. Você vai me perguntar o que vai acontecer se eu soltar algum livro, eu vou falar ele vai cair. Você falar um balão, eu vou falar não sei. O balão está preenchido do quê? Balão qual que é o material do balão? Qual que é o volume do balão? Vou fazer várias perguntas. Ele tá fechado ou tá aberto? Mesmo assim, não vou ter uma resposta muito definitiva. Sabe? Tá faltando isso aqui. Esse é o problema dessa IA, atualmente. Principalmente. Ela não tem capacidade de perceber qual que é o conhecimento dela, o nível de conhecimento dela e começar a formar frases de acordo com isso. Tá? É basicamente isso que eu queria falar, porque tem muita gente depositando muita crença falando que isso daqui, nossa, vai fazer toda uma revolução. E assim, pode ser que aconteça. Mas no momento, tá bem longe. Isso daqui tá sendo um substituto de Google. Nem isso. Tá sendo, sabe, às vezes economizar um pouco de tempo. Teve uma coisa que ele me ajudou, que foi num script que eu tô fazendo pro Blender aqui. Ele me ajudou, vírgula, eu já tinha resolvido o problema, só que ele fez de uma forma diferente que eu acabei gostando e eu salvei aqui para pegar as ideias depois. Tá? Porque funcionou quase próximo da mesma forma, não ficou da mesma forma, ficou com alguns probleminhas, mas é fácil de corrigir, eu sei corrigir. Mas de qualquer forma, tem alguns insights interessantes naquilo que ele faz. A forma como ele faz e constrói as coisas. Aí foi por um caso só. A maioria das perguntas que eu faço aqui, perguntas que você faz no Google boba, assim, entendeu? Coisa que foi muito específica, que é do Blender, ele só conseguiu resolver aquele. E isso que ele deu um monte de script errado e afirmações erradas antes de dar esse que eu gostei. Que deu alguma coisa boa, que eu rodei e não me deu erro. Que eu tive que várias vezes eu pegava o erro que dava pra mim e jogava pra ele, ele falava, não, tem que mudar aqui. Aí eu mudava, dava erro, mudava, dava erro, mudava, dava erro. E mudava, dava erro, mudava, dava erro, e ele continuou falando a mesma coisa que tinha que fazer e ficava dando erro. Nunca parava. E ele não conseguia perceber isso daí. Ele não conseguia perceber, falando assim, cara, não estou conseguindo. Não consigo. Não consigo. Vou tentar. Tente isso daqui, mas eu não tenho certeza. Falta isso. Isso é o principal que tá faltando aqui. Porque tem muita gente que tá depositando crença e confiança nisso daqui e que não parece ser algo que dá grande retorno. Que vai dar grande retorno. Não parece ser algo que vai dar grande retorno. Parece ser algo que, tipo assim, é legalzinho, mas não é confiável. Você não tem como confiar no que ele fala. Zero, zero confiança. Sem confiar em nada. Literalmente nada. E é simplesmente uma conversa entre duas pessoas aqui que ele simula. É só isso. Ele não tem preocupação com verdade, ele não tem preocupação com tá certo ou tá errado. Ele não tem preocupação com nenhuma outra coisa. É literalmente uma interação, emular uma interação entre duas pessoas.
onde que uma tem, talvez, a pretensão de ter mais conhecimento que a outra. É isso, porque ele tem pretensão de ter mais conhecimento, mas muitas vezes ele não tem em determinadas áreas, né? Ele tem um conhecimento geral muito grande. Mas ele tem várias crenças que não fazem sentido e estão erradas. E ele não é capaz de perceber isso daí e se adequar ao nível de conhecimento que ele tem, né? Ele, ele não é uma entidade viva, ele não tem pensamento, ele não tem crenças filosóficas, ele não tem. Sabe? Falta muita coisa. Ele é só um negócio de cuspir alguma coisa que faça sentido e às vezes funciona, ou pelo menos está dentro daquilo que a maioria das pessoas vão consumir e falar: nossa, ele realmente está certo, como ele tem tanto conhecimento, como ele é revolucionário. Mas na verdade, ele é meio que um enrola gato. Ele fica só enrolando. E dependendo da resposta, ele dá certo. Ele retorna alguma coisa que está correta em tudo aquilo que ele afirma. Ou pelo menos ele se molda, né? É, naquilo. Então é isso. O que eu queria falar é pra galera ter um pouco mais de calma com isso, porque. E ficar um pouco mais tranquilo, porque isso aqui dificilmente vai ter um grande impacto assim, em questões de trabalho, de pessoas perderem trabalho por causa disso, coisa do gênero. Dificilmente isso vai acontecer, tá? Então, por esse vídeo só, e também gostaria de falar assim, tipo, é, não deposite confiança aqui, e nenhum grau de confiança, tá? Verifique por conta própria. Isso é pra qualquer coisa, né? Pra qualquer pessoa, mas principalmente pra isso aqui, porque tem muita coisa que tá faltando aqui, sabe? Tem muitas coisinhas básicas que tá faltando aqui, né? Ah, e o caso da mecânica nacional é só coloquei aqui porque é o assunto relacionado do nosso canal, né? Mas tem várias coisas que eu poderia mostrar aqui, né? Tem a força da pergunta da Força de Ampere que eu perguntei pra ele. Tem vários scripts que eu pedi pra ele que são resolução de coisas específicas. Apesar de que ele me ajudou. Teve uma outra ajuda além do bagulho do Blender. Teve um que é relacionado com o Blender, mas é como. Não é um caso muito específico, né? Não vai ser muito legal eu ficar explicando. Mas é como eu pegar uma função implícita e construir um gráfico 3D dado essa função implícita, né? Que não é nem um pouco simples de fazer. Eu fui pensar aqui em fazer e comecei a bater de cara na parede, porque realmente é difícil, tá? Bom, então, por isso é só. Eu tô um pouco ocupado aqui, eu preciso vir numa reunião daqui pra frente. Muito obrigado por ter assistido. Tamo junto, desce o like. E é isso.